Bloco 45. Capitalismo contemporâneo. Aula RIM. O capitalismo financeiro monopolista. Hoje a gente vai falar sobre uma fase super importante do capitalismo. O capitalismo financeiro monopolista. O que é isso? O capitalismo financeiro monopolista é a fase mais recente do capitalismo, que começou a se consolidar lá no século XX. A grande mudança aqui é que, agora, o dinheiro e o mercado financeiro passam a mandar mais do que a produção industrial. Ou seja, os bancos e as grandes instituições financeiras decidem muito do que acontece na economia, mais até do que as fábricas. Interessante, né? Agora, vamos ver algumas características principais. O primeiro, o mercado financeiro domina. Aqui, bolsas de valores, bancos e especulação são protagonistas. Ou seja, não é só produzir bens que conta, mas como o dinheiro circula e se multiplica. Depois, temos a monopolização e concentração. Grandes conglomerados, como holdings e trusts, passam a controlar setores inteiros da economia. Poucos controlam muito, e isso muda tudo. 3. Outro ponto é a expansão das empresas transnacionais. As grandes corporações vão dominar o mundo, com cadeias de produção espalhadas por vários países. Isso muda a forma como cada país participa da economia global. 4. E não podemos esquecer da financeirização da economia. Hoje, a produção e o consumo são influenciados por especulações financeiras. Ou seja, nem sempre o que se produz ou consome está ligado à necessidade real das pessoas. 5. Por fim, essa fase é marcada por crises econômicas recorrentes. Lembram da Grande Depressão de 1929 ou da crise financeira de 2008? Pois é, essas crises são um reflexo desse sistema instável. E quais são os impactos disso tudo? No espaço geográfico, temos mudanças no uso da terra, crescimento acelerado das cidades e reorganização dos territórios por conta das atividades financeiras. Socialmente, a concentração de riqueza aumenta, intensificando desigualdades. E no contexto global, países periféricos ficam mais vulneráveis às oscilações do mercado financeiro internacional. Então, por que isso é importante para vocês? O capitalismo financeiro monopolista cai bastante em provas de geografia do Enem e concursos, principalmente quando o assunto envolve economia global, desigualdades e transformações do espaço geográfico. Entender essas características ajuda a analisar de forma crítica o mundo atual e as relações entre países. Aula 2. O que são holdings e trusts? Reforçam. Hoje a gente vai conversar sobre dois conceitos muito importantes dentro do mundo econômico: as holdings e os trusts. Respira fundo aí, porque os nomes são em inglês, mas eu prometo que a explicação é tranquila. Primeiro vamos falar das holdings. O termo vem do verbo to hold, que significa segurar ou deter. E é exatamente isso que a holding faz. Ela é uma empresa criada para assegurar o controle de outras empresas. Mas atenção, a holding, muitas vezes, não fabrica nada, não vende nada diretamente. A função dela é basicamente ser a dona das ações de várias empresas. Assim, o grupo empresarial consegue centralizar a administração, organizar melhor os investimentos e até facilitar questões de herança ou impostos. Um exemplo simples: imagine uma família muito rica que tem uma construtora, um supermercado e um banco. Em vez de cada empresa ficar separada, eles criam uma holding. Essa holding passa a ser a cabeça que controla todas as outras, funcionando como uma espécie de guarda-chuva.
Percebem como isso facilita a gestão? Agora vamos dar uma pausa e mudar para o segundo conceito, os trustes. Os trustes aparecem quando empresas concorrentes resolvem se unir, mas não como sócios amigáveis, e sim para eliminar a concorrência. Elas passam a ter uma única administração, combinam preços e controlam o mercado quase como se fossem um monopólio. Isso foi muito comum lá no final do século XIX, nos Estados Unidos, com setores gigantes como o petróleo e o aço. O problema é que, quando um grupo domina sozinho, os consumidores ficam sem opções e o preço acaba subindo. Por isso, muitos países, inclusive o Brasil, criaram as chamadas leis antitruste. Essas leis servem justamente para evitar que empresas abusem do poder econômico e prejudiquem a concorrência. Então, resumindo bem, holding é quando uma empresa existe para controlar outras empresas, organizando investimentos e centralizando o poder de decisão. Já o trust é quando empresas que eram concorrentes se unem para dominar o mercado, geralmente trazendo prejuízos à concorrência e aos consumidores. Aula 3. O capitalismo informacional. Hoje vamos falar sobre uma fase bem atual do capitalismo, que a gente chama de capitalismo informacional. Então vamos lá. Imagine que ao longo da história, a economia passou por várias etapas. Teve o capitalismo comercial, o industrial, o financeiro, e agora a gente está nesse modelo chamado informacional. O que muda aqui? Basicamente, a informação e o conhecimento se tornam o motor da economia. Não é mais só produzir coisas físicas, como roupas ou carros, mas sim processar dados, criar softwares, desenvolver tecnologias. É isso que gera riqueza agora. Algumas características principais. Primeiro, temos as tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, computadores, internet, celulares, satélites, tudo conectado em rede. Isso permite que empresas e pessoas se comuniquem e trabalhem em escala global, quase que instantaneamente. E é aí que entra a sociedade em rede. Pense nas redes digitais que a gente usa todo dia. Redes sociais, aplicativos, serviços online, tudo isso conecta pessoas e organizações de uma forma que antes era impossível. Outra característica é a valorização do conhecimento. Profissionais qualificados, criativos, que sabem lidar com informação, passam a ser muito mais importantes. Por isso, educação e inovação têm um papel central nesse modelo econômico. E, claro, isso muda a produção e o trabalho. A produção fica mais flexível, mais descentralizada. Serviços e produtos intangíveis, como softwares, consultorias, plataformas digitais, se tornam cada vez mais importantes. As grandes empresas de tecnologia, tipo Google, Apple, Facebook e Amazon, dominam setores-chave da economia digital. Elas são praticamente o coração desse capitalismo informacional. Mas nem tudo é positivo. Existe um lado crítico aqui: desigualdade digital. Nem todo mundo tem acesso à internet, às tecnologias ou à informação de qualidade. Isso cria diferenças sociais ainda maiores. Tem também o chamado colonialismo digital. O controle de dados e da infraestrutura digital está concentrado em grandes empresas e, principalmente, em países desenvolvidos. Ou seja, muita dependência e poder nas mãos de poucos. E, claro, vem a cultura de consumo, publicidade digital, marketing direcionado. Tudo isso influencia nosso comportamento e nosso consumo. Para fechar, só reforçando. No capitalismo informacional,
Quem domina a informação e o conhecimento domina a economia. E é isso que transforma o mundo que a gente vive agora. Aula 4: Origens do mundo bipolar. A ordem geopolítica da Guerra Fria. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante: as origens do mundo bipolar e a Guerra Fria. Então, vamos começar lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O mundo estava devastado, principalmente a Europa e o Japão. Mas dois países saíram superpoderosos do conflito: os Estados Unidos e a União Soviética. E aí começou a tensão, porque esses dois tinham ideologias completamente opostas. Os EUA defendiam o capitalismo, enquanto a URSS defendia o socialismo, ou comunismo, como a gente costuma chamar. Esse choque de ideias acabou moldando a política mundial por décadas. A partir daí surgiu o que chamamos de mundo bipolar, ou seja, o planeta dividido em dois grandes blocos, cada um liderado por uma superpotência. De um lado, os EUA liderando o bloco capitalista, do outro, a URSS liderando o bloco socialista. Cada lado também criou alianças importantes. No bloco capitalista a gente tinha a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. No bloco socialista, surgiram o Pacto de Varsóvia e o Comecon, que era tipo um conselho econômico entre os países do leste europeu. Mas olha, essa Guerra Fria não foi uma guerra direta entre os dois. Eles disputavam de forma indireta, apoiando conflitos em outros países, como a Coreia, o Vietnã e várias regiões da África e Ásia. Por isso a gente chama esses conflitos de guerras por procuração. Outra coisa, teve a famosa corrida armamentista, inclusive nuclear, e a corrida espacial, que mostrava quem tinha mais tecnologia e poder. Cada lado também investia pesado em propaganda e diplomacia cultural, tentando influenciar outros países para o seu bloco. Mas por que essa tensão começou? Basicamente, depois da Segunda Guerra, havia um desequilíbrio no poder global. Muitos países estavam destruídos, mas os EUA e a URSS saíram fortalecidos. E cada um queria proteger e expandir sua influência. Com o tempo, o bloco soviético começou a enfrentar problemas internos, crises econômicas, ineficiência industrial, e o modelo socialista começou a dar sinais de desgaste. Surgiram então duas reformas de Gorbachev, que são a Glasnost, que era sobre transparência, e a Perestroika, que buscava reestruturar a economia. Essas mudanças abriram caminho para grandes transformações. Em 1989, tivemos a queda do Muro de Berlim, símbolo da divisão do mundo. E, finalmente, em 1991, a URSS se dissolveu, marcando o fim da Guerra Fria e da ordem bipolar. Para a gente resumir, o que é essencial lembrar: o mundo bipolar, EUA X, ES, os blocos econômicos e militares, OTAN e Pacto de Varsóvia, as guerras por procuração e corrida armamentista espacial, e os marcos do fim da Guerra Fria, Muro de Berlim e dissolução da URSS. E olha só, tudo isso tem impacto até hoje. A forma como os países se relacionam, a distribuição de poder, a globalização, tudo isso tem raízes nessa época.